Seja muito bem-vindo à série Seja Livre. O tema que nós vamos tratar hoje é Entenda o ciclo e transforme a sua vida. Eu sou Jorge Penteado, mentor, me especializei em auxiliar pessoas a entenderem melhor como a vida procede, como a vida é. E, através disso, nós podemos hoje dar sentido à nossa vida se compreendermos e fazermos com que os resultados que procuramos aconteçam. Isso é uma verdade que poucos conseguem entender porque são ignorantes com relação ao assunto. Mas nós precisamos nos aprofundar no entender o que é a vida, no que nós somos, no que nós estamos fazendo aqui, no que há dentro de nós, nas faculdades superiores mentais que temos, que nos diferencia dos demais seres sobre a Terra, bem como entender que somos espíritos. Neste vídeo, que temos o tema Entenda o ciclo e transforme sua vida, eu gostaria de trazer a vocês a compreensão, um primeiro entendimento do porquê nós necessitamos ser ordenados, porquê que nós precisamos ser pessoas que planejam as coisas. Isto tudo é para que a gente possa alcançar aquilo tudo que nós queremos, desejamos e estamos focados para buscar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de nosso Criador. Criador este que é muito organizado, que tudo planejou nos mínimos detalhes para que o universo existisse da maneira que existe hoje. Nós fazemos parte desta criação. Nós temos o DNA deste Criador. E por fazer parte desta criação, nós, como temos a imagem e semelhança, precisamos também ser, para ter resultados aqui, para crescer de fato na face da Terra, precisamos ter, como digo, uma vida organizada, uma vida em que a gente tenha em consideração o planejamento das coisas. Bom, nós somos trino e hoje isto é reconhecido não apenas pela religião, mas também pela ciência. Por volta do início deste século, entre 2000 a 2005, finalmente o homem reconhece que o Criador está em contato conosco, em conexão conosco. Basta nós sabermos utilizar este tipo de conexão, aprender como isto funciona, para que a gente possa, à imagem e semelhança dele, começar a usufruir de coisas em nossa vida que precisam ser idealizadas, cocriadas com ele, precisam ser de nossa vontade, ou seja, nossos desejos, um desejo que a gente queira de maneira ardente, que a gente creia que chegue ao resultado e passe a buscar essa concretização. Essa concretização, ela será muito forte com relação ao foco que você dará em sua vida para alcançá-la. Este tema, Entenda o ciclo e transforme a sua vida, é um tema que nós vamos discorrer com relação à orientação e a planejamento, não referente àquilo que você estuda nas escolas e que está voltado pura e simplesmente ao lado intelectual e ao lado emocional do processo. Inicialmente, o homem trabalhou por muitos anos só levando em consideração o que nós chamamos de inteligência intelectual, praticamente um século, utilizando técnicas para medir qual era o conhecimento dos seres humanos e se eles tinham ou não valor perante a sociedade. Na realidade, quase um século depois, no final do século XX, nós começamos a trabalhar o contexto de que há uma inteligência que nos diferencia dos demais seres
E essa inteligência é a inteligência emocional. Eu posso pôr a emoção que eu tenho no meu subconsciente sobre as coisas, para que muitas delas se realizem ou não. Depende se há uma harmonia entre consciente e subconsciente. Mas isso já é um fato muito aprofundado para nós neste momento. O que eu gostaria de deixar claro é que, além desta inteligência emocional que nós passamos a trabalhar a partir do final do século passado, mais recentemente, no início deste século XXI, entre o ano 2000 e o ano 2005, a ciência finalmente reconhece que há um Criador e que há uma conexão em nossa mente com este Criador. E é através dela que a gente pode avançar, é através dela que a gente pode começar a fazer com que aquela orientação e aquele tipo de planejamento que envolvia lá no início apenas o intelectual, posteriormente o emocional, agora traz uma inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual, ela vem formar um amálgama que fará com que o nosso consciente e subconsciente cheguem à harmonia com relação àquilo que tem que ser implementado e fará com que você tenha um controle maior, se você conhecer o modelo adequado, de sua mente. Você poderá então gerir tudo aquilo que você quer realizar de forma a obtê-lo. A possibilidade de gerir a mente hoje está claramente documentada através de pesquisas que são feitas de maneira científica que nos levam à comprovação de muitas das coisas que acontecem em nossa vida e de que nós podemos, de fato, ativar o que temos no nosso interior para que trabalhemos nessas 3 dimensões de inteligência. Nós somos seres espirituais, nós somos espírito. Este espírito habita um corpo e possui uma mente que é exatamente para gerir este contexto de sermos trino. Porém, muitas pessoas só enxergam o lado físico do processo e também o lado mental. E muitos dos problemas que nós temos em que pessoas adquirem doenças mentais vem do fato de não conseguir compreender como as coisas funcionam. E há um medo, e este medo traz ansiedade e a pessoa pode começar a se desestabilizar, a se desintegrar. Então, neste tema, entenda o ciclo e transforme a sua vida, nós estamos de fato trabalhando com uma oportunidade, uma visão diferenciada de tudo aquilo que permeava até o final do século passado. Nós hoje podemos afirmar que a nossa espiritualidade precisa estar sendo tratada para um crescimento o tempo inteiro. Eu preciso estar me desafiando, eu preciso sair de zonas de conforto que me encontram, eu preciso entender como a minha mente funciona, eu preciso fazer com que, ao entender como ela funciona, gerenciá-la a partir de então. E este gerenciamento você poderá obter através de um programa de mentoria. Este programa de mentoria, ele vai fazer com que você dê sentido à sua vida, no aspecto de, ao usar este processo uma primeira vez, experimentar com um mentor te indicando exercícios práticos que fará com que você comece a enxergar coisas que você não está enxergando hoje. Por quê? Porque você vem dos bancos escolares. A parte intelectual e, mais recentemente, a parte emocional estavam sendo levadas em consideração. Há mais do que isso, há a parte espiritual. E toda a ordenação que buscamos fazer na vida a partir de agora, todo o planejamento que decorre disso tudo que nós queremos, ele precisa ter este componente espiritual no processo. Isso está abrindo a nossa mente. Gostaria de deixar claro que nós precisamos avançar levando em consideração este tripé básico,
que é o nosso intelecto, que é o nosso consciente, que é a nossa parte emocional, que é o nosso subconsciente, e que é a parte espiritual, que vai fazer com que esses dois anteriores se harmonizem. Estes dois anteriores me levem a análises que eu posso fazer e entender se as verdades que eu tenho realmente ainda são válidas, ou se são válidas, ou se eu posso estar crescendo, usando do meu pensamento para fazer a troca destas verdades por verdades que hoje poderão me auxiliar neste crescimento de uma maneira inquestionável. Deixe-me colocar aqui que é bastante comum o ser humano ser considerado como a coroa da criação. Ora, o nosso Criador, aquele que nos deu este DNA espiritual, ele nos projetou para que a gente possa realizar coisas aqui diferenciadas dos demais seres que estão sobre a face da Terra. O ser humano é o único que tem no seu interior um poder altíssimo. Além disto, ele tem faculdades superiores mentais que o nosso Criador planejou e entregou a ele para que ele pudesse fazer a ordenação de tudo que está aqui na face desse planeta. E, portanto, ser o diferencial, o que fará com que nós busquemos atingir uma comunidade diferente, uma comunidade onde os valores todos precisam valer a pena e todo entendimento do que é dar sentido na vida, conhecendo o que é a vida e como ela precisa se desenrolar, passem a ser executados por nós. Isso é muito importante. Isso é o nosso diferencial com relação a todos os demais seres que temos aqui na face da Terra. Muitas pessoas às vezes questionam por que eu uso alguns termos das Escrituras Sagradas. Isto é simplesmente pelo fato de que, como estamos num país, no Brasil, em que a maioria das pessoas estão ligadas ao cristianismo, nós precisamos, para passar a mensagem, usar o que a maioria entende. Mas, na realidade, a ciência já tem comprovado que tudo que nós falamos com relação a este crescimento que precisamos ter, ele não ofende qualquer religião, não ofende qualquer dogma, qualquer doutrina existente sobre a face da Terra. Por quê? Ele tem um enfoque na nossa espiritualidade, e todas elas têm. E a base, o início de todas essas religiões, dogmas e doutrinas é o mesmo. Quero citar agora aqui alguns exemplos. Exemplos esses que eu tiro dos programas de mentoria que tenho feito. Muitas das pessoas que estão se inscrevendo e estão buscando dar sentido à sua vida, procurando entender como esse processo funciona, procurando entender como ela pode buscar objetivos que a façam crescer, não pura e simplesmente estar sobrevivendo sobre a Terra. Muitas dessas pessoas, já quando estamos praticando exercícios e conversando pela primeira vez neste processo, começam a ter visões diferentes de vida que farão com que ela se transforme realmente em relação ao que vem vivendo até este momento. É importante colocar que estes depoimentos, estas pessoas, passam a nós e nos geram uma satisfação muito grande. Por quê? Porque nós estamos conseguindo auxiliar as pessoas a enxergarem algo que vale a pena e que é muito positivo e que levanta de maneira positiva todos na face da Terra que eles encontram. Estas pessoas acabam se transformando em referências, porque estarão mostrando no seu corpo o bem-estar. E por estarem assim, serão procuradas pelos outros para saberem o porquê que está tudo bem nas suas vidas, mesmo que o mundo esteja passando por crises. Crises que são coisas externas a nós, e nós precisamos nos resolver no nosso interno.
Isto significa que quando muitos às vezes enxergam, por exemplo, a pandemia que está agora sendo muito falada como sendo uma crise mundial, outros entendem que isso, na realidade, é uma oportunidade de você trazer soluções novas para coisas antigas e começar a sair destas coisas antigas e fazer com que você, pelo viés espiritual que você tem, comece a levar em consideração de que não há crise, há sim oportunidade, e eu tenho que colocar os meus objetivos sobre estas oportunidades. E preciso querer, preciso crer, preciso focar de maneira a concretizá-los. Muitos, nesta pandemia, diferente da maioria, estão obtendo resultados espetaculares, maravilhosos, e vocês sabem disso. Outro exemplo que vem dos meus mentorandos também diz respeito a que eles começam a entender que dentro deles há um poder assim magnífico, mas que precisa ser ativado. E como você vai ativar este poder? Conhecendo, compreendendo como as coisas são na vida. Nós fomos criados e não estamos aqui pura e simplesmente para passar um tempo. Nós estamos aqui para executar algo que foi definido pelo nosso Criador. Então, este processo de saber quem somos, o que estamos aqui para fazer, é importante que seja entendido por nós. Porque o nosso Criador, ele passa a nós uma responsabilidade. Nós temos o que fazer aqui. Nós não estamos aqui pura e simplesmente, como disse, para passar um tempo. E passado esse tempo, seja o que tiver que ser. Não, não é assim. Nós precisamos entender estes princípios que permeiam as responsabilidades que temos aqui. Estes princípios, eles estão hoje de uma maneira muito clara, aceita não só pela religião, como também pela ciência. Então, eu estou falando de coisas como as leis universais. As leis universais sempre estiveram expostas para nós e bastaria estar prestando atenção para entender como as coisas funcionam no universo, que se encontra em expansão. Nós também estamos no universo, nós também estamos em expansão. Portanto, estas leis são válidas para qualquer parte do universo. Como nós somos parte do universo, estas leis são válidas para nós. E por serem válidas para nós, nós não podemos transgredi-las. Nós precisamos estar harmoniosamente fazendo as coisas dentro destas leis. Quando eu falo destas leis, eu posso dar um exemplo. Nós temos uma delas que diz que aquilo que eu planto, eu colho. Isto é uma grande verdade. Se eu planto algo como o amor, eu vou colher amor. Isso virá para mim, porque sai dos meus pensamentos ideias positivas voltadas ao amor. Eu vou atrair, através de uma outra lei, lei da atração, coisas semelhantes àquilo que eu estou pensando, àquilo que eu estou colocando no éter, no espaço. Então, os pensamentos são chaves. Nós precisamos, olhando para estas leis, usando tudo que a gente tem hoje de compreensão de vida, fazer com que a gente passe a viver numa vibração de frequência alta. Nós somos energia, portanto temos essa vibração constante em nós. E como energia, ela está fluindo por nós o tempo todo. E nós temos que saber fazer com que a que flua por nós seja positiva. Ela sendo positiva, eu estarei com aquele bem-estar que eu citei ainda há pouco. Eu estarei mostrando no meu corpo este bem-estar. Eu estarei sendo procurado por pessoas, como disse, para que elas entendam como também podem viver de uma maneira em atingir uma abundância de vida, de começar a desfrutar do melhor que há aqui na face desta terra.
Concluindo este exemplo com os mentorandos, é muito bom a gente viver o momento em que algum deles, do grupo que está sendo mentorado no momento, fala: olha, tive uma experiência pela primeira vez em que reconheci um insight. Isto significa, as pessoas começam a abrir a sua visão espiritual. Na verdade, vocês sempre ouviram falar em insights. Insights que vêm do plano superior, que vêm do plano do Criador. Vocês sempre ouviram falar em sexto sentido. Vocês sempre ouviram falar que tem pessoas que têm abertura maior com o lado espiritual que os demais. Mas eu posso dizer a vocês com muita tranquilidade, todos nós temos esta abertura espiritual. Nós não usamos, ou muitas vezes até temos medo desse processo, porque não temos compreensão, não sabemos como funciona. Mas a partir do momento que você busca dar sentido à sua vida, que você procura conhecer o processo de como fazer com que ela seja uma vida que te leve a um crescimento em todas as áreas, de maneira que você seja abundante, inclusive na área espiritual cada vez mais. É importante salientar isso para vocês, assim como é muito importante dizer que nós estamos saindo de uma era chamada Era da Informação, onde de nós se exigiam mudanças para que a gente crescesse, para que a gente buscasse ser melhor, ter mais excelência na vida. Estas mudanças, elas foram provocadas pelo grande volume de informações que você está recebendo. Mas temos que ter cuidado. Muito destas informações tem um viés negativo e você tem que saber analisar, você tem que saber o que escolher. Eu sempre cito a situação em que você fica ali ouvindo esses programas de notícias de várias emissoras, onde você só ouve, porque é isso que traz, digamos, a procura, coisas ruins. O ser humano está voltado a se emocionar com coisas ruins. E poucos estão sabendo que devem se emocionar muito mais com coisas boas. Então, 95% da população mundial, isso são dados obtidos recentemente, no ano agora que se passou, dizem que nós estamos sempre procurando entender o lado que nos leva ao medo. Por quê? Porque isso é curioso, isso é desafiante, entre aspas. O grande desafio que temos mesmo é de crescer. E para crescer, eu tenho que deixar o medo de lado e preciso começar a ativar em mim a fé. E quando eu falo em fé, sempre falo também isto, repito isto constantemente, eu estou falando no contrário do medo. Se eu tiver medo, eu terei no meu corpo a ansiedade sendo demonstrada. Se eu tiver fé, eu terei no meu corpo o bem-estar sendo demonstrado. Então, por que buscar este lado tóxico da vida, de ficar querendo entender as coisas ruins que estão acontecendo e começar a ficar com medo de tanta informação ruim que está sendo dado, mas não é divulgado? Mas as coisas boas também estão acontecendo e você precisa saber escolher. Mas como escolher? Como de fato você vai poder ter discernimento com relação às escolhas que você faz? Só há uma saída, é você buscando compreender como a vida é, como as coisas são. Isto é importante para que você realmente tome o lado certo a ser escolhido, o lado do positivo, o lado de você se interessar pelas coisas boas que estão acontecendo no mundo e não pelas coisas ruins. As coisas ruins, como a falta de compreensão é muito grande, o povo é muito ignorante, elas estão em maior volume. Mas existem muitas coisas boas que você pode se focar. Neste tema, assim como nos outros, existem muitas objeções
que fazem com que a gente pare para pensar. Existem muitas pessoas que dizem: ah, mas eu sou agnóstico, eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu não creio em nada. Isto é algo que a gente precisa levar em consideração para o lado de que a pessoa é ignorante. Por quê? Porque como ela estaria aqui? Quem a criou? Como ela surgiu? Tudo isso, hoje, a própria ciência não questiona mais. Então, como nós vamos questionar isoladamente? Não tem sentido. Por outro lado, nós estamos aqui para amar o próximo como a nós mesmos. Isto é uma regra de ouro que não está ligada só à religião. Então, se eu de fato quero receber algo do meu próximo, eu preciso fazer algo para os meus próximos também, para que eu possa entrar nesse fluxo positivo ou negativo, dependendo do que você queira fazer para o seu próximo. Mas vamos levar o lado positivo em consideração aqui, para que a gente trabalhe. Ora, se eu desejo ser amado pela minha família, eu preciso levar amor à minha família. Não há outra coisa a fazer. Eu preciso sempre levar em consideração aquilo que é considerado como esta regra de ouro. Tudo que eu faço, eu devo fazer para levar o bem para alguém. Eu sempre falo dos relacionamentos tóxicos, né? Do tipo, não fique gastando seu tempo com pessoas que não querem ser ajudadas. Então não ajude. Por quê? Porque tem muitas outras que querem. Então isso significa que você precisa estar atento a todos que buscam também levar para os demais aquele amor. Quando eu falo em amor, pode na realidade ser qualquer uma das emoções, mas escolha sempre os lados em que as emoções nos mantêm em vibrações altas, para que a gente tenha resultados interessantes para nós, para que a gente cresça no espiritual, que é o que nós temos de mais fraco hoje. Precisamos prestar atenção nisso e precisamos elevar a nossa espiritualidade cada vez mais para atingir a abundância em todas as áreas de nossa vida. Como objeção também, tem aquelas pessoas que dizem que nunca conseguem atingir os objetivos que elas desenham para elas, que elas buscam, e dizem até crer. Mas por que elas não conseguem? Elas não conseguem porque elas não conhecem a vida. Elas não conhecem como a mente trabalha. E nós temos e estamos explorando bastante este modelo simplificado que foi criado pela ciência para nós. E através deste modelo, temos aplicado várias vezes coisas que desejamos obter, levando em consideração tudo que está dito nesse modelo. E estas coisas têm acontecido. Elas, se de fato a pessoa quer de uma maneira ardente, quer mesmo, ela crê que pode, ela precisa crer, ela precisa ter um estado mental de fé, ela precisa estar com a sua fé elevada. É uma questão de focar e buscar o resultado. Isto é bastante simples para que a gente possa aplicar. Mas como tudo na vida que você nunca fez, pode até trazer uma conotação de impossibilidade. Mas não, você está muito mais voltado à dimensão espiritual do que você realmente entende. Por quê? Porque é ignorante sobre o assunto. Vamos trabalhar neste programa sempre buscando fazer com que você entenda de que maneira gerir sua mente. Entenda como você poderá obter todos os resultados que você quer. Então você estará ativando o que eu chamo de faculdades superiores mentais, que o Criador nos possibilita. Nós estaremos vendo lei a lei das
das universais que estão no nosso dia a dia. Estaremos também conscientizando você do poder que você tem dentro de você. Agora, isso tudo não pode ser levado como um aprendizado. É um conhecimento que eu quero ter. Conhecimento você tem vários. A pergunta que eu faço é: o que você pratica dos conhecimentos que você já teve na vida? Você muitas vezes fez aí um curso de advocacia, ou de engenharia, ou de medicina, e está insatisfeito, porque foi empurrado pela família para fazer. Isso é um péssimo negócio. Você jamais vai conseguir bons resultados em coisas que não são aquelas que te dão prazer em fazer. Mas estas verdades de que minha família era toda de advogados, ou toda de engenheiros, ou toda de médicos, e você tem que seguir isto. Isso é conversa para boi dormir, como se diz no Rio Grande do Sul. Não tem sentido. Você precisa começar a ser você, se resolver do seu interno e colocar as suas verdades para fora. Mesmo que muitas vezes você seja taxado de louco. Como que você vai deixar tudo isso na sua vida para fazer não sei o quê? Ora, é muito mais fácil você, fazendo o que tem prazer, ter resultados que de fato lhe levam à abundância, do que estar pura e simplesmente sobrevivendo. Estar trabalhando sobre tradições que impuseram como verdades para você. Pense um pouco nisso. Ainda temos como objeção para analisar o seguinte: muitas pessoas dizem que jamais conseguirão alguma coisa inédita na vida. Não, tudo já foi inventado, tudo já está à nossa disposição. Eu só preciso ter condições de obter o que eu quero. Não é assim. Eu vou deixar bem claro isso para vocês. De que maneira? Levando em consideração que, se você olhar para o seu lado, direito, esquerdo, para cima, para baixo, para onde for, você verá um monte de coisas. Eu estou vendo aqui agora uma câmera à minha frente. Eu estou vendo luzes de iluminação para que eu faça este vídeo. Eu tenho aqui o meu computador com o meu roteiro. Eu tenho aqui cadeiras, mesas, eu tenho uma série de coisas. Como aqui o meu conceito é aberto, eu estou vendo a geladeira na cozinha. Ora, pergunta que eu faço para você: antes de existir qualquer uma destas coisas, não houve alguém que pensou nisto? Não houve alguém que creu que poderia estar fazendo com que isto acontecesse? Pare para pensar nisso. Por que você não pode ser esse alguém? E todos somos iguais. Todos somos partes do mesmo todo. Então por que você não pode ser um inventor ou co-criar com o Criador algo que está na sua mente e que não existe teoricamente? Na realidade, tudo existe. É uma questão de percepção. Quando nós falamos, que legal, a internet foi inventada. A internet, o meio para que ela pudesse se propiciar estava aí. O que foram inventados foram ferramentas, foram condições de você usar este meio para tirar o proveito da comunicação através destas redes de computadores. O avião. Vamos lá ver, Santos Dumont. Eu quero voar. Eu vou voar. Mas é impossível, meu amigo. Só passarinho voa. Conversa fiada. Hoje você vê o tamanho dos aviões que estão aí voando dos céus e que estão transportando pessoas ou em grandes volumes, do tipo 600 a 800 pessoas, assim como também temos aviões que têm até quadra de tênis no seu interior. São particulares, são grandes aviões, piscina. Tem coisas que você não imagina. Alguém bolou isto um dia. Alguém pensou nisto um dia e concretizou. Há espaço para tudo. Tudo. Então,
saia desta zona de conforto, vá buscar um desafio na sua vida que vale a pena. E queira, e creia, e foque, e concretize. É este o caminho. Todos vocês já ouviram falar de um refrão de uma música: deixe a vida me levar, ou deixo a vida me levar. Meu Deus do céu, que ignorância! Deixar a vida me levar significa não viver. Não viver. Você, para viver, precisa ambicionar, criar coisas. Você precisa se desafiar. A vida leva o quê? Leva aquilo tudo que você está vendo, do jeito que está vendo. Você não tem pensamentos para trocar o que você está vendo, para mudar crenças dentro de você. Então, essa não é a maneira que você vai conseguir ter sentido na sua vida. Esperando que a vida se resolve por si, eu vou deixar que ela me leve. Ela vai te levar sim, mas aproveite enquanto estiver aqui. Desfrute de abundância. Aumente a sua percepção sensorial. Busque a sua espiritualidade. Seja melhor do que é, cada vez mais. Abandone esta ideia de deixar a vida te levar. Não existe sentido nisto. Precisamos entender de uma maneira definitiva que para que a gente tenha sentido na vida, a gente precisa ter um propósito. A gente precisa fixar esse propósito à nossa frente e buscá-lo, focar, fazer com que de fato a gente ande em direção a ele. Quando eu falo em objetivos, é o seguinte: às vezes o propósito está tão longe da nossa percepção que é bom que você crie pontos de controle em direção e sentido a este propósito. Isto são os objetivos. Isto fará com que você, de tempos em tempos, cheque se você está na direção e no sentido correto do seu propósito. Então você estabelece esses objetivos. Objetivos esses que vão te dar ousadia para cada um deles que você colocar na sua vida. Eles precisam ser desafiadores. Eles precisam ser genuínos de você. Você precisa, e repito 1000 vezes isso para todos, você precisa sempre querer de uma maneira ardente. Se tiver que dar a vida por isso, dê. Tem vários exemplos de pessoas que deram a vida pelos seus objetivos. E existe muito entendimento errado do tipo: mas ele foi morto por causa desta ideia maluca. Mas ele pode ter morrido com muito mais prazer do que viveu, do que muitos que estão com medo, que estão saindo pela lateral da vida. Então preste bem atenção nisto. Nós temos tudo para dar sentido à nossa vida, de buscar o nosso propósito, criando estes objetivos. São passos que a gente tem e que vão nos levando cada vez mais ao controle da realização daquilo que nós estamos aqui para fazer. Leve isso em consideração. Comece a pensar no seu propósito. O propósito de todos nós é servir. Agora, de que maneira servir? De que maneira você pode ajudar o todo, o seu próximo? Isso tudo diferencia. E digo mais, tem tanto prazer no atingir o propósito, quanto no caminho que se usa para atingir este propósito. Tudo é prazeroso quando você dá sentido à sua vida. Sempre finalizo falando sobre que passos eu preciso dar para começar a buscar sentido na minha vida. O primeiro passo, eu estou aqui trabalhando com vocês no sentido de conscientizá-los que a vida, ela tem que ter sentido para que você realmente busque desfrutar daquilo que está prometido para você. Está prometido o melhor dessa terra.
está prometido abundância. Agora, é óbvio que estas coisas todas virão se você estiver dentro de um processo, se estiver levando em consideração as leis universais, que eu sei, eu não posso ir contra, o universo me mostra como é, por que eu vou querer ir contra isto? Eu não devo transgredir, como já disse. Eu preciso saber quem eu sou, o que estou fazendo aqui. Eu preciso ativar as minhas faculdades mentais. Eu preciso reconhecer o que há dentro de mim de tão poderoso que vai fazer com que eu me mova e de um puro pensamento eu chegue a concretizar algo. Quando você entender isso, quando você começar a investir nisso na sua vida, a sua vida se transformará definitivamente.